5 ações que podem dobrar o seu capital ao longo dos próximos anos. Na aula de hoje, vocês vão entender a importância de buscar por boas empresas e empresas baratas. Mas muito mais do que isso, eu vou dar dicas diretas para vocês. 5 dicas de 5 ações que estão uma pechicha, estão em preço de banana. O grande ponto que eu quero chegar para vocês é que o risco de você perder dinheiro na Bolsa de Valores, prestem muita atenção porque daqui a gente vai para 5 ações. O risco de você perder dinheiro, ele depende, ele vai reduzir drasticamente na hora que você define uma boa estratégia. E uma estratégia de investimentos, eu estou falando de você montar uma carteira de investimentos completa. Já fiz várias aulas de carteira de investimentos aqui, né, para você pensar em renda fixa, avaliar o seu perfil, os objetivos que você tem, e aí você traça uma estratégia que faça sentido e que seja coerente com você, não uma receita de bolo, mas algo que seja coerente. Então, primeiro ponto, definir uma boa estratégia. E aí vão entrar 2 pontos aqui, extremamente importantes. Comprar boas ações e em bons preços. Não esqueça a última parte dessa frase. Comprar boas ações e em bons preços. Comprar boas ações e em bons preços. De nada adianta também você pegar a melhor empresa da bolsa relativamente cara. A chance de você ganhar pouco ou até chegar a ter algum prejuízo é grande, porque você pagou caro. Sempre assimila escalador ou escaladora. Quando alinha isso com o seu dia a dia. Você não entra numa loja de roupa na hora que está escrito lá na loja, hoje tudo pelo dobro do preço. Você compra, você entra na loja, mesmo quando você nem precisa, quando está em liquidação. Leva isso para as ações. Nada na sua vida você compra, se você tiver com o sentimento de estar caro, você compra. Por que nas ações, nos investimentos, você faz diferente? Você espera subir pra caramba para depois ir comprar. Isso é o que a maioria dos investidores faz, apesar de parecer loucura. Quando entra na bolsa, é isso que faz. Pega aquela ação que já subiu pra caramba, porque viu uma pessoa ganhando com ela, fala, eu tenho que ganhar com ela também. E não é assim, é o contrário disso. Dito isso, escaladores, vamos então para a primeira ação. Agora chegamos à primeira ação de fato. A primeira ação é a primeira empresa é o Bradesco. Bradesco, código da ação BBDC4. Eu deixei até algumas informações aqui para passar para vocês. Olha só, o Bradesco, a ação fechou hoje em R$ 12,99. R$ 12,99 por ação. Quem tem dúvida se pode investir com pouco dinheiro, já fica um exemplo. Você pode comprar ações do Bradesco por praticamente R$ 13. Ele está com dividend yield atual, ou seja, um rendimento por dividendo de 7,7% ao ano. Ou seja, você rende 7,7% só de dividendo com as ações do Bradesco. Ele está com um PL de 6,5%, ou seja, está abaixo dos 10 que a gente falou. E ele está com um PVP de 0,87. 0,87. Escaladores, quando eu tenho um PVP, eu fiz um vídeo sobre detalhando a análise do Bradesco, tá? Tá no meu canal, depois dessa aula, se vocês quiserem, vocês podem ir lá assistir. Quando eu falo que eu tenho um PVP de um banco no Brasil que está abaixo de 1, eu estou falando que se ele fechar as portas, não funcionar mais, não fizer nenhuma linha de negócio, nenhum centavo de lucro, só pegar tudo que tem e vender e distribuir entre os acionistas, esse valor proporcional à quantidade de ações, eu já vou sair no lucro, porque eu estou comprando abaixo de 1. E só que o Bradesco, eu não acho ele o melhor dos bancos, com a melhor carteira de clientes, a melhor rentabilidade. Não, eu não acho. Eu prefiro o Santander comparado com o Bradesco. Só que chega uma hora que o preço cai tanto que se torna injustificável. E aí o Bradesco, nos últimos 5 anos, a ação caiu quase 50%. É a sardinhada vendendo e preocupada com um monte de coisa, comprando sem saber e vendendo sem saber também.
E aí eu olho simplesmente para um banco que tem um lucro líquido de 2022 de 21 bi. Bi de bilhões. B de bola. 21 bi. Não faz sentido nenhum essa ação nesses preços atuais. Então, e aí, né, muita gente fala, ah, vai cair, até subir, né, até o momento que subir. Eu não tenho pressa. Então, eu comecei uma posição, né, no mês passado em Bradesco. Eu tenho Bradesco na carteira hoje, tá? Estou montando uma posição ali porque ele está simplesmente muito barato. E aí, só fazendo um comparativo, se a ação sair de R$13, né, 12,99 para 20, 21, 22, somando, isso não vai dar 100% ainda, mas somando com os dividendos pagos ao longo dos anos, já dobra o capital. Dobra o capital numa empresa que tem dinheiro pra caramba, que tem lucro pra caramba, que está longe de qualquer chance de falir. Nesse sentido, o banco no Brasil é extremamente difícil falir. E o dinheiro está lá rendendo e com a oportunidade de dobrar. Agora vamos para a ação 2. Eu busquei, né, trabalhar alguns setores diferentes, né, encontrar empresas em setores diferentes, até para ampliar o estudo de vocês. E essa é uma segunda ação que, se for comparar, eu não acho ela tão boa quanto o Bradesco, por exemplo, mas ela é uma boa empresa, é uma empresa de certo modo regular, e está extremamente barata também, que é a Uzi Minas. É uma siderúrgica, ela depende muito do minério de ferro. Então, nos momentos que o minério de ferro subir o preço, né, a commodity minério de ferro, o lucro dela aumenta muito, porque a produção continua quase com o mesmo custo e ela vende o produto dela mais caro. Então, principalmente quando a China está no forte período de crescimento, aí o minério de ferro, o valor aumenta no mundo inteiro. Isso aconteceu muito em 2021. 2020 e 2021, ela teve um lucro muito maior do que o normal, depois caiu e essa ação sofreu bastante. Mas, em alguns momentos, esse ciclo de subida volta. Então, é uma ação que, nesse sentido, com os preços atuais, a Uzi Minas, código USIM5, o preço atual dela está de R$ 6,83 a ação. Ela está com dividend yield dos últimos 12 meses de 9%. E, escaladores, ela está com PVP de 0,33, menos da metade. Para facilitar para vocês, um PVP abaixo de 0,33 é como se vocês estivessem comprando uma casa, um imóvel, que vocês ainda vão alugar para ganhar em cima, mas vocês vão comprar esse imóvel por 1/3 do valor. 1/3. Basicamente, é isso que o PVP da Uzi Minas indica. 0,33. Um PL de 5,3, e quando a gente compara com o PL histórico, a média histórica é de 9,4. Então está muito abaixo do comum, vamos dizer assim. E ainda ela tem uma EV/EBITDA de 3,76. Tá extremamente barata, tá? Então essa é mais uma opção. Ela já chegou a 19, 20 reais, ou 22, se eu não me engano, chegou a 22 reais, se eu não me engano. E chegou a 22. Eu fiz a pesquisa, eu estava lembrando aqui agora. E então tem um espaço para voltar em algum momento, tá? A grande questão é: invista e tenha paciência e aproveite momentos de baixa para comprar e não olhar a ação lá a 20 reais, aí decidir comprar. Então a segunda ação é a Uzi Minas. E agora, escaladores, para a terceira ação, que é do setor de energia, inclusive, estava avaliando uma boa opção em preços atraentes. Eu vou compartilhar a tela, até para mostrar para vocês onde a gente pode buscar essas informações. Aqui, ó, já mudei minha tela. Eu entrei no site do Status Invest, escalador, e eu quero mostrar essa ação com vocês. E essa ação é a Alupar. A Lup 11. O que a gente vai pegar é essa aqui, ó, a Lup 11. A Alupar, aqui no site a gente já tem algumas informações de modo bem objetivo. Esse site é gratuito para quem não conhece. Quem é aluno do Método PP está cansado de ouvir eu falar dele,
mas para quem não conhece, tá? É gratuito. E ele já vai dar uma série de informações sobre a Alupar, e que o código é ALUP11. O valor atual, olha só, está em 27,1. Ele já chegou nas últimas 52 semanas numa mínima de 24,67 e também numa máxima de 29,15. Está com um dividend yield atual, nos últimos 12 meses, né, de 4,55. Mas vamos avaliar as informações que eu passei para vocês, que são importantes para a gente avaliar se é uma boa empresa. Primeiro, né, que ela é uma empresa do setor de energia, ela é uma holding que tem algumas empresas tanto na geração de energia quanto na transmissão, que são os dois segmentos que geram mais dinheiro, tá, para as empresas. Então, esse é um fator muito positivo. E, escaladores, olha alguns pontos aqui. Aqui tem uma série de indicadores e quem não conhece o site, depois faça o exercício de entrar, de conhecer e ir entendendo tudo. Léo, não entendi várias coisas. Calma, se você está começando agora, o estranho seria você entrar aqui e entender tudo de uma vez só. Vamos por etapas. E aí, escaladores, deixa eu tirar aqui, pronto. O PL, preço sobre lucro, foi o primeiro indicador que eu falei para vocês, está em 8,62. Então, Léo, está menor do que o que você tinha falado de 10. Maravilha. Vamos avaliar o histórico. E olha só, nos últimos 10 anos, esse foi o histórico do PL, e a média do PL, esse site já mostra, o Status Invest é muito bom. A média histórica é de 9,94. Então, peraí, ela já está sendo negociada abaixo de um preço, inclusive comparando com a média dela. Isso é mais um fator positivo. E aqui está o PVP, preço sobre valor patrimonial, que está em 0,76 e a média é de 1,13. Então, mais uma vez, está abaixo do valor patrimonial. Ou seja, ela tem mais patrimônio, só de patrimônio ela tem mais do que o preço da ação. E escalador, ou escaladora, né? É o seguinte, pensa assim, a empresa tem tantas ações no mercado, vamos dizer que ela tem 100 ações, normalmente são milhões e milhões de ações. E cada ação custa R$10. Então o valor de mercado dela está sendo avaliado em 1.000. R$10 cada ação, ela tem 100 ações, 10 vezes 100, 1.000. Só que, quando você olha só para o patrimônio dela, é isso que tem que ficar muito claro para vocês. É como se ela tivesse 1.600, 1.700, 1.300, enfim. Só de patrimônio ela tem mais do que o preço por ação. E além do patrimônio, ela não vai fechar, ela vai continuar gerando dinheiro, gerando caixa, gerando lucro, entregando bons resultados. Então não faz sentido ficar num preço assim. Isso é muito mais medos e receios do momento. E aí é exatamente nesse momento que a gente vai atrás das boas opções para investir e fazer bons negócios. Porque os melhores investimentos que você vai fazer não é quando a bolsa estiver em 130 mil, 140 mil pontos, batendo um recorde. O melhor investimento que você vai fazer é agora. É agora no sentido de comprar barato. Que aí, na hora que subir, você surfa essa onda. Então, investir tem muito a ver também. É um jogo de espera. Espera e paciência. Estratégia, espera e paciência. Né? Espera e paciência estão ali juntos um com a outra. E aí, escaladores, o EV/EBITDA também abaixo de 6. Então, faz sentido para nós. Dívida líquida controlada. Margens operacionais excelentes. Isso mostra bons resultados. E aqui para baixo, olha só, vou pegar para olhar só o lucro no momento, nem vou olhar dividendo. Então, ela tem um histórico de lucro. Ou seja, uma empresa que tem bons resultados, que está em um setor perene, tem ótimas margens, lucra e está barata. O risco se reduz quando você encontra essas opções e investe nessas opções. Não quando você entra na bolsa e sai comprando empresa que está em recuperação judicial, que deu prejuízo, que está com tudo apertado. Não, aqui.
esse é um exemplo de ação que é uma ótima opção para quem quer um maior sossego, não se preocupar muito com oscilações do mercado e ter oportunidade de grandes retornos. Tá aí mais uma, essa é a terceira, a Lupar, a Lup 11. A quarta ação é a empresa Itaúsa. Itaúsa é uma holding que tem várias empresas embaixo dela, como, dando exemplo aqui, Itaú. A Itaúsa tem 37,5% do Itaú, XP Inc., Alpargatas, Dexco, CCR e tem mais umas 3 ou 4 ali que estão embaixo junto. Ou seja, essa é uma holding que faz investimentos comprando fatias de outras empresas. E ela tem, desde o início, ela tem feito ótimos investimentos, ou seja, comprado e tido um retorno grande ali. Só que a Itaúsa, ela sofreu nos últimos anos, desde a pandemia. Por quê? Porque ela tem 37,5% do Itaú, só que o Itaú é uma empresa, comparada com as outras da Itaúsa, muito grande, que entrega resultado muito elevado. Então, quase 80% do resultado da Itaúsa vem do Itaú. Significa o quê? Que as outras empresas que estão ali, às vezes pode ter um resultado gigantesco para a empresa, né? Bom, mas para a Itaúsa o que mais vai influenciar é o Itaú. E isso é bom por um lado, porque imagina só, você está investindo na Itaúsa, que tem um grande espaço de crescimento, mas que ainda está suportada pelo maior banco da América Latina, que é o Itaú, que é um excelente banco. E só que o Itaú, se a gente olha para o Itaú, ele não vai dobrar de preço em um ano, em 2, em 10, talvez nunca mais ele dobre de preço, dobre de tamanho, né? Pelo tamanho que ele já tem. A Itaúsa não. A Itaúsa tem esse espaço para crescer, porque ela é uma holding que tem outras empresas embaixo. Então, quando você vai escolher, você tem que ser inteligente nisso também. Eu tenho ações da Itaúsa, eu não tenho ações do Itaú, mas, de certo modo, eu estou suportado, né? Eu tenho uma referência do resultado do Itaú, com um espaço maior de crescimento. Isso é importante vocês pegarem. Entre escolher Itaú e Itaúsa, eu prefiro muito mais Itaúsa por esses motivos. E aí, escalador, a Itaúsa, ela diminuiu muito os dividendos nos últimos anos por causa do Itaú ter segurado também, provisionado por causa principalmente da pandemia, do período de pandemia, só que agora isso tende a voltar. E tem mais um fator importante na Itaúsa. O que acontece é que ela passou por anos comprando fatias de outras empresas, fazendo grandes investimentos e com isso distribuindo pouco do seu lucro para os acionistas. Só que a diretoria no último ano já veio apontando que vai parar com essa cessão de investimentos e vai aproveitar o rendimento, de fato, garantir que vai vir um bom retorno dos investimentos realizados e assim os acionistas vão se beneficiar. E hoje a Itaúsa, que tem o código ITSA4, ela está sendo negociada onde que eu coloquei? Está em R$ 7,99, se eu não me engano, tá? Quase R$ 8,00. E tá um PVP um pouquinho maior. O PVP está em 1. Tá? O PVP dela está em 1, não está abaixo de 1. Mas ainda assim, é uma empresa que eu vejo um grande potencial de voltar para a casa de R$ 15. Ela chegou a quase 14. Mas então chegar ali na casa de R$ 15, 16, ou ainda que ela pare próximo dos 14. Só que o dividend yield dela atual está em 7,7%. E pode voltar para 7,7%? Isso, 7,7%. Mas pode, com essa possível valorização, mais um dividendo ali na casa de uns 8%, você consegue dobrar o patrimônio investido nela ao longo dos próximos anos. Então isso é totalmente possível, é uma ação que eu tenho em carteira também, tá? Então não estou só falando aqui para vocês conteúdo de Google, o meu está na reta, mas é uma empresa que eu acredito muito, que eu já vi valendo 13, com o preço da ação em R$ 13,50, quase R$ 14,
e eu acredito fortemente que uma hora volte para esse nível, tá? Então, a quarta e penúltima é a ação da Itaúsa. Agora, para falar a quinta ação, um ponto específico aqui. Eu não tenho essa ação em carteira, eu não pretendo tê-la, e falando isso para vocês, eu acredito que eu sou um dos educadores financeiros mais sinceros que tem, tá? Justamente por falar assim, eu pensei em trazer várias outras ações que eu poderia, que estão nesse aspecto, mas eu acho importante mostrar essa, porque ela é uma das empresas mais baratas da Bolsa, comparando preço e resultado que ela entrega. Prestem muita atenção nesse disclaimer que eu estou fazendo aqui antes, tá? Para não pegar a ponta solta aqui. Porém, eu, Léo, não invisto, e isso não é verdade absoluta, porque eu não invisto, os outros não têm que investir, mas na minha filosofia de investimento, eu não invisto em estatal. Eu não acredito em estatal em lugar nenhum e no Brasil menos ainda, tá? Resumindo, é isso. Ah, Léo, eu invisto. Tá bom, tem os seus motivos e quem investiu em estatal nos últimos anos saiu muito beneficiado. Eu não tive benefício nenhum. Por quê? Porque eu não tenho estatal na carteira. Léo, explica um pouquinho melhor por que você não tem. Eu estou fazendo essas perguntas porque eu escuto elas quando eu falo, tá? Aqui eu sei que vocês não conseguem falar diretamente, mas eu já faço a pergunta como se fosse vocês. Eu já tive, desde antes da pandemia, a minha carteira sempre foi muito focada em ações. Eu tenho fundos imobiliários, eu tenho renda fixa, mas a maior parte sempre foi ações. Eu gosto, eu sinto bem. E mesmo com a pandemia, quando a minha carteira em alguns dias caiu 30%, 40%, em alguns dias meu patrimônio inteiro, tá, que estava em bolsa, caiu, eu vi isso acontecendo, eu nunca perdi uma noite de sono por causa dos investimentos. Por quê? Porque eu não olho para o código de uma ação. Eu olho para uma empresa, para o projeto que ela tem e vejo o que faz sentido dentro da minha estratégia de investimento. Quando eu olho para uma estatal, independente de preço, de qualquer coisa, e eu entendo quem investe, quem olha e fala que tá barato pra caramba, tanto que eu tô falando para vocês que tá barato, mas estou explicando o motivo de eu não colocar meu dinheiro lá, e eu acho justo eu passar as opções para vocês e mostrar o que eu tenho e o que eu não tenho, porque o que eu não tenho não significa que não é bom, tá? Significa que são opções dentro de uma estratégia inteira. Mas estatal, aqui no Brasil, chega um cara, seja de direita ou de esquerda, isso acontece em todos os governos, tá? Em alguns mais do que outros, mas em todos os lados, chega um cara que não entende nada do negócio em si, que talvez nunca pisou na empresa, que não sabe o nome da diretoria, de porra nenhuma lá, e risca, agora o CEO vai ser esse aqui. Por quê? Porque ele me agrada mais do que aquele antigo, porque ele aceita o que eu estou falando. Olha, eu trabalhei numa multinacional, hoje eu tenho os meus negócios e assim, para mim isso não faz sentido nenhum, tá? Quem entende do negócio é quem tem que tomar decisões. E estatal no Brasil é muito mais usado para um lado de cabide político, de movimentação de massa, de estratégia, muitas das vezes corrupção, do que para focar em ter bons rendimentos e com isso beneficiar os acionistas, gerar lucro principalmente para os acionistas. Essa que eu vou trazer, se for comparar com outras, ela, até pela importância dela, ela acaba tendo menos dedo do governo. Mas isso não significa que não tenha. Então, por isso, eu vou passar, eu expliquei tudo isso para falar a ação aqui. Eu entendo que ela está muito, ela tá barata, mas eu deixo esse ponto de atenção. Se você gosta de estatal, beleza, é uma ótima opção para você. Se você não gosta, a minha explicação está aí porque eu estou junto com você. Eu não invisto porque eu prefiro não ter dor de cabeça, tá? De fazer uma análise e depois essa análise vai para o brejo, simplesmente porque quem está lá em cima decidiu mudar a regra do jogo. Explicado isso, a ação é as ações do Banco do Brasil, código BBAS3. O Banco do Brasil, se for pensar em números, talvez seja uma das empresas mais baratas da Bolsa, tá? Tá entre o top 5, top 10 ali das mais baratas. O preço atual está em R$ 38,55 e já chegou próximo de R$ 55, tá? Já teve bem mais barato do que isso também. Só que ela tem um dividend yield que agora está de 11%, já foi até um pouquinho mais do que isso, então um dividend yield altíssimo.
tem um lucro líquido na casa de próximo de 30 bi, e está com um PL de 3,68 e um PVP de 0,67. Olha só, e um EV/EBITDA de 2,87. Realmente é uma empresa com resultados, os últimos resultados, os resultados dos últimos anos, muito bons, e comparado com o preço, muito atrativa. E olha só, eu estou falando isso para tentar passar a informação da maneira mais clara e mais verdadeira. Se você gosta dessa empresa, sim, é um bom investimento nesse caso. O Léo não tem na carteira. E o Léo não tem porque eu não invisto em estatal. Ponto. Acho que eu expliquei bem. Dentro disso, escaladores, recapitulando: Bradesco, Usiminas, Itaúsa, Alupar e Banco do Brasil. Essas são as 5 ações que, vou ser bem sincero, em todas ou na maioria delas, eu deixando de lado a estatal, tem chance de você fazer grandes investimentos e ter ótimos retornos.